Dedicate my life to the service of a king, an open book to write, the perfect offering to bring joy to my Father, joy to my friend. Let us celebrate together the wonder of His name. Capítulo 7. Cristão encontra simples, preguiça e presunção, perde o diploma e torna a achá-lo. Terminada esta cena, Cristão continuou o seu caminho, e ao descer a encosta do monte em cujo cimo tiveram lugar os acontecimentos que deixo relatados, viu a pequena distância da estrada 3 indivíduos chamados simples, preguiça e presunção. Entregues a profundo sono e com os pés ligados por cadeias de ferro, dirigiu-se a eles para os acordar e bradou-lhes: despertai, que sois como os que dormem no topo do mastro, tendo aos pés ao mar morto, que é um abismo sem fundo. Erguei-vos e vinde comigo, vos ajudo a livrar-vos dessas cadeias, porque se passa por aqui o leão rugidor, caireis por certo nas suas terríveis garras. Todos os 3 acordaram, olharam para Cristão, mas nenhum caso fizeram do que ele dizia. Não vejo que haja perigo algum, disse simples. Deixa-me dormir um bocado, acrescentou preguiça. E presunção disse-lhe que não se metesse com a sua vida e deixasse quem estava sossegado. E continuaram a dormir, deixando o cristão seguir a estrada em fora. Este continuou a andar, posto que triste e pesaroso por ver aqueles homens em perigo tão iminente. Recusaram-se com tal pertinência a aceitar o generoso oferecimento que lhes fizera, de os ajudar a livrar-se das cadeias, depois de os haver acordado do seu funesto sono e de lhes dar conselhos salutares. Entregue a este pensamento, caminhava Cristão. Eis-se não quando, com grande surpresa sua, viu saltar do muro que protegia o caminho estreito 2 homens que aparentemente se dirigiam para ele. Chamavam-se Formalista e Hipocrisia. Chegados que foram ao pé de Cristão, travou-se entre eles o seguinte diálogo: Cristão: de onde vendes, senhores, e para onde ides? Formalista e Hipocrisia responderam: somos naturais da terra da vanglória e vamos em busca de louvores ao Monte Sião. Cristão: mas como não entrastes pela porta que está no princípio da estrada? Ignorais que está escrito: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Formalista e Hipocrisia responderam: o povo do nosso país considera, e com razão, que é preciso fazer um grande rodeio para chegar à porta. E sabe que é mais fácil saltar o muro. É verdade que, procedendo deste modo, transgridem a vontade revelada do Senhor. Mas estão nesse costume há mais de 1000 anos. E bem sabes que o costume faz a lei. Não pode haver dúvida de que se esta questão fosse levada perante um tribunal, um juiz imparcial seria a nosso favor. De mais do que se trata é de entrar no caminho.
Por onde se entra é o de menos. Vós entrastes pela porta, nós saltamos o muro. Mas o certo é que todos estamos no caminho e não compreendemos que haja vantagem do vosso lado. Cristão, não posso concordar com vós. Eu sigo a regra estabelecida pelo amo e vos deixais guiar pelo impulso dos vossos caprichos, sendo considerados com toda a razão pelo Senhor do caminho como uns salteadores. Estou certíssimo de que no fim da vossa viagem não sereis tidos na conta de homens de fé e de verdade. Entrastes sem a anuência do Senhor, saireis sem a sua misericórdia. Formalista e hipocrisia. Pode ser muito verdade tudo quanto dizes, mas o melhor é cada um tratar de si e deixar os outros em paz. Ficai sabendo que guardamos as leis e os mandamentos tão escrupulosamente como vós. E a única diferença que entre nós existe é apenas esse vestido que trazeis. Provavelmente porque alguém vos deu para cobrir a vergonha da vossa nudez. Cristão, enganai-vos redondamente. Se supondes que vos salvarão as leis e os mandamentos e não entrastes pela porta estreita. Este vestido que chamou a vossa atenção, deu-mo o Senhor, para com ele cobrir a minha nudez. E tenho-o por uma grande prova da sua bondade, pois dantes não possuía senão andrajos. Quando chegar à porta da cidade, ele há de reconhecer-me como bom e merecedor de lá entrar. Por este vestido que me fez presente no dia em que me limpou da minha miséria. Além disso, trago na fronte um sinal, que tal ainda não notastes, o qual me foi imposto por um dos amigos mais íntimos do Senhor, no dia em que dos meus ombros caiu o fardo que tão oprimido me trazia. E também tendo um diploma selado, que igualmente me deram, com o duplo fim de me consolar a sua leitura durante a jornada e de me servir de apresentação para ser admitido na cidade celestial. Desconfio que todas essas coisas vos hão de fazer falta, e não as tendes porque não entrastes pela porta. Eles não responderam a estas observações de Cristo. Então somente olharam um para o outro e sorriram. Depois que todos os três seguiram pelo caminho, Cristão ia na frente, falando consigo mesmo, ora triste, ora consolado e satisfeito, e lendo de vez em quando o diploma que recebera e que tanto vigor lhe proporcionava. Assim, chegaram ao pé de um desfiladeiro onde havia uma fonte. E, além do caminho que começa na porta, mais duas veredas chamadas Perigo e Morte Eterna. O caminho que atravessava o desfiladeiro chamava-se Dificuldade. Cristão chegou-se à fonte, bebeu e refrigerou-se. Começou depois a subir o desfiladeiro pelo caminho Dificuldade, dizendo: o caminho é íngreme e áspero, mas vai dentro a vida. É preciso envidar nesta empresa todo o esforço e decisão. Ânimo, meu coração, não te assustes nem vaciles. É melhor seguir pelo caminho verdadeiro, apesar do escabroso, do que tomar pelo mais fácil, que conduz à eterna desgraça.
Os outros caminhantes chegaram também ao princípio do desfiladeiro. Mas quando contemplaram aqueles penhascos e alcantes, viram que havia mais dois caminhos muito mais fáceis, que provavelmente iam terminar ao mesmo sítio em que acabava aquele por onde cristãos seguiam. Resolveram tomar cada um pelo seu. Assim, foi um pelo caminho perigo, indo enterrar-se num tenebroso bosque, o outro foi por morte eterna, que o conduziu a um extenso campo cheio de negras montanhas, onde tropeçou e caiu para não mais se erguer. Volvi o meu olhar para Cristão, a fim de eu contemplar a sua perigosa extinção. Que trabalhos, que fadiga a sua! Não podia correr, e ocasiões havia em que até o andar lhe era difícil, tendo de ajudar-se com as mãos. Por felicidade, havia meia encosta, um lugar de descanso preparado pelo Senhor do caminho para o conforto e refrigério dos viajantes fatigados. Chegando ali, Cristão sentou-se a descansar. Tirou do bolso o seu diploma para se recrear e consolar com a sua leitura e para examinar o vestido que lhe tinham dado ao pé da cruz. Mas enquanto descansava, sobreveio-lhe o sono, durante o qual o diploma lhe caiu das mãos e só acordou perto da noite. Ainda estava adormecido quando alguém se aproximou e lhe disse: "Vai ter, ó preguiçoso, com a formiga e considera os seus caminhos e aprende dela a sabedoria." A esta advertência acordou e levantou-se imediatamente, continuando a sua marcha com maior pressa até chegar ao cume do monte. Quando lá ia chegando, saíram-lhe ao encontro tenebroso e desconfiança, que retrocediam correndo. "Por que voltais para trás?" perguntou-lhes Cristão, tenebroso. "Nós íamos para a cidade de Sião, tendo já vencido as dificuldades deste desfiladeiro, mas à medida que avançávamos íamos encontrando as maiores dificuldades, a ponto de nos parecer mais prudente retroceder e abandonar a empresa." Desconfiança. É pura verdade. A pequena distância daqui encontramos 2 leões na estrada. Se dormiam ou velavam, não sabemos, mas tememos aproximar-nos porque poderiam fazer-nos em pedaços. Cristão. As vossas palavras aterrorizam, mas para onde irei fugir com segurança? Se volto para o meu país, é certa a minha desgraça, porque aquela terra está condenada ao fogo e ao enxofre. Mas se consigo alcançar a cidade celestial, ficarei seguro para sempre. Avante, pois tenhamos confiança. Retroceder é ir ao encontro da morte certa. Avançar é apenas temer a morte, mas com a vida eterna em perspectiva. Avante, 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 pois. E continuou seu caminho ao tempo que tenebroso e desconfiança iam já monte abaixo. As palavras, porém, daqueles 2 indivíduos preocupavam-no, e para o animar e consolar, procurou no peito o diploma, mas não o encontrou. Grande foi a sua aflição e embaraço, por lhe faltar aquele diploma que tanto o consolava e era o seu salvo-conduto para entrar na cidade celestial. Recordou-se então de ter dormido no caminho e, caindo de joelhos, pediu perdão ao Senhor e voltou atrás em busca do documento que perdera. Pobre cristão! Quem pudera exprimir a amargura que
ia na alma. Suspirava, derramava abundantes lágrimas e assim mesmo se exprobava por haver cometido a loucura de se ter deixado vencer pelo sono num lugar unicamente destinado ao descanso e refrigério. Olhava cuidadosamente para um e para o outro lado do caminho, procurando o seu diploma. E assim chegou ao sítio onde adormecera. Ali, a sua dor tornou-se mais intensa e agravou-se a chaga do seu pesar. Contemplar o local que lhe recordava uma desgraça tão sensível prorrompeu nos seguintes lamentos: miserável e desgraçado que sou. Deixar-me adormecer durante o dia, adormecer no meio de tantas dificuldades, condescender assim como a carne e dar-lhe descanso num lugar unicamente destinado para o repouso momentâneo dos viajantes. Assim aconteceu aos israelitas, e pelos seus pecados foram obrigados a voltar pelo caminho do Mar Vermelho. Infeliz de mim, eu me vejo na necessidade de dar estes passos com tanto sofrimento, o que não aconteceria se não tivesse cedido a esse sono do pecado. Como eu iria a esta hora adiantado no meu caminho? Ver-me obrigado a percorrer 3 vezes o espaço que só uma vez devia ter andado. E o que é pior ainda é ser provavelmente surpreendido pela mãe, porque o dia está quase a findar. Quanto mais inútil me teria sido haver resistido ao peso do sono. Absorto nestes pensamentos, ei-lo chegado ao lar de descanso. Sentou-se por alguns momentos para dar mais livre curso ao seu pranto, até que por fim permitiu a providência que, volvendo o olhar em torno do banco em que estava sentado, se lhe deparasse o diploma. Apanhou-o pressurosamente e tornou a guardá-lo junto ao peito. Ser-me-ia impossível descrever o júbilo que se apoderou deste homem ao ver-se de novo na posse daquele precioso documento, garantia da sua vida e salvo-conduto para o porto que anelava. Guardou-o no peito, repetimos, deu graça a Deus por haver permitido que o encontrasse, e chorando de alegria, tornou-o a pôr-se a caminho, já risonho e ligeiro, mas não tanto que o ocaso do sol não viesse surpreendê-lo antes de chegar ao cume do mundo. Funesto sono, dizia a cristã, no meio de sua dor, tu foste a causa de eu ter agora de fazer a minha jornada de noite. O sol deixou-me de iluminar, os pés não saberão que caminho pisa, e os meus ouvidos só chegarão os rugidos dos animais noturnos. Ai de mim! É de noite que os leões que, temeroso e desconfiança, encontraram no caminho vão em busca da sua presa. Se os encontro no meio das trevas, quem me salvará das suas garras? Tais eram os pensamentos de cristão. Levantando, porém, a vista, deparou com um magnífico palácio, situado na frente da estrada, o qual se chamava o Palácio Belo.